Vamos ter duas aulas hoje, primeira do Dr. Marcelo Vaz, sobre antioxidantes, depois da professora Maria Aparecida Pinhal, sobre matriz celular, tá? Então, dois temas de área básica muito importantes. Então, Ô, chamando... Pode Renato, falar, Cris. só um minutinho. Tem muita gente pedindo o link, só para esclarecer que o link é sempre o mesmo durante todo o curso, tá bom? Então, quem está ouvindo, tem muita gente, eu estou mandando aqui, mas quem puder ir transmitindo a ideia, aí vai, tá? Perfeito. Então, só chamando o doutor Marcelo Vaz, ele que é cardiologista, ele é mestre em nutrição esportiva, ele é professor de ortomolecular na FAPES, ele é uma pessoa extremamente renomada nessa área de bioquímica aplicada à medicina, e coube a ele, visto que ele deu uma aula excelente no Simpósio Brasileiro de Nutrição Integrativa no passado, essa aula, esse tema, né, de antioxidantes. Marcelo, com você a palavra, meia hora mais ou menos, depois a Tá gente bom, chama a professora Cida, então. tá bom. Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Tem que habilitar? Não, não, acho que não. Não. Pode entrar, Marcelo. Isso. Vocês estão me ouvindo e estão vendo o Sim, sim. slide? Tá perfeito. Ok. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Eu adoro participar desse evento, já comentei isso com você. E ele me pediu, foi solicitado para fazer uma introdução para vocês sobre os conceitos de estresse oxidativo, antioxidantes e radicais livres, né? Obviamente, a gente vai tentar fazer uma coisa abrangente, que vocês não fiquem boiando demais, porque não sei qual é, acredito que cada um tenha um grau de penetração dentro desse assunto especificamente. Vou procurar manter, trazer para vocês uma informação que nivele todo mundo, deixe todo mundo mais ou menos no mesmo nível, e a gente consiga, vocês consigam, ao final da aula, entender esse aspecto da medicina da ortomolecular, né? Porque é integrativa, a ortomolecular e a medicina funcional, elas não são a mesma coisa, mas elas têm muita coisa em comum, né? Essa questão das reações de oxirredução, elas são muito particulares da ortomolecular. Então, é interessante que o pessoal da integrativa conheça, né? Primeira coisa, por que estudar estresse oxidativo no curso de oftalmologia, né? Já foi até comentado um pouco antes da aula, o olho ele pode ser manifestação clínica, ele pode sofrer uma manifestação clínica de diversas doenças sistêmicas, não só inflamatórias, mas doenças crônicas, o diabetes, por exemplo, a hipertensão arterial. Em todas essas doenças, o estresse oxidativo tem um papel importante no processo fisiopatológico. As doenças neurodegenerativas, por exemplo, embora elas tenham alterações genéticas diferentes, o Parkinson, o Alzheimer, a Coreia de Huntington, mas em todas elas, o estresse oxidativo vai ter um papel prognóstico, inclusive, ou seja, quanto mais estresse oxidativo, pior a evolução do indivíduo. Dentro especificamente da oftalmologia, só para isso que vocês conhecem mais do que eu, mas as 5 moléculas mais ativas no humor aquoso, das 5 moléculas mais ativas no humor aquoso, 4 são antioxidantes. A cisteína, a vitamina C, o glutatión e o ácido úrico. E eu lembro que o cristalino ele não tem uma irrigação própria, então ele depende do humor aquoso para receber os seus nutrientes e receber os seus antioxidantes. E entrando especificamente na questão da patologia, epidemiologicamente, a gente sabe que a ingesta de antioxidantes se relaciona a um menor risco de desenvolvimento de catarata. Isso está bem caracterizado na literatura. A questão da catarata, especificamente com estresse oxidativo, a gente tem outras evidências que são o aumento do risco de catarata nos pacientes submetidos a tratamento com medicina hiperbárica, porque você tem uma maior exposição ao oxigênio, a gente vai entender isso. Eu espero que vocês entendam isso ao final da aula.
E a vitrectomia. E é interessante que o mecanismo, um dos mecanismos pelo qual a vitrectomia aumenta o risco de catarata é exatamente uma maior exposição ao estresse oxidativo. Esse trabalho de 2019 mostrou que quando o indivíduo é submetido a uma vitrectomia, muda o grau de exposição do cristalino ao oxigênio, ele aumenta, e diminui a capacidade desses antioxidantes do humor aquoso atingirem o cristalino e defenderem o cristalino desse ataque oxidativo. Então, a doença que vocês certamente conhecem mais do que eu, degeneração macular, uma doença altamente prevalente, que está tendo a sua prevalência em crescimento. Deixa eu só diminuir isso aqui. Pronto. E o protocolo AREDS, né, que tem resultados interessantes no que diz respeito à degeneração macular, é um protocolo antioxidante, né, e a gente vai entender esse protocolo até o final da aula. Então, quais são os nossos objetivos aqui? Que vocês compreendam o que é um radical livre. Hoje, o radical livre é chamado de espécie reativa, tá? Eu sou mais antigo, ainda estou preso a esse nome radical livre, mas toda vez que eu falar radical livre, vocês sabem que é espécie reativa. Os antioxidantes e o estresse oxidativo, o que é isso? Né? É compreender o mecanismo de ação dessas moléculas, dos radicais livres e dos antioxidantes, entender a necessidade de identificar qual paciente precisa de suplementação antioxidante, porque nem todo mundo precisa. Isso é uma questão importante, inclusive, a gente pode discutir depois nas perguntas sobre que influencia o resultado dos trabalhos, e protocolos de antioxidação que a gente pode utilizar no dia a dia. Como é que a história dos antioxidantes começa? Na década de 50, os Estados Unidos estavam preocupados com um ataque nuclear e criaram um grupo para estudar quais seriam os efeitos, né, da radiação no indivíduo, no ser humano. E o chefe desse grupo era o pesquisador Dr. Denham Harman, e que eles verificaram que o efeito se dava por ação de um radical livre chamado hidroxila, que é o radical livre mais potente, né, mais agressivo que a gente tem. E o Denham Harman começou a pesquisar outros efeitos desses radicais livres, e ele começou, então, a identificar processos fisiopatológicos em quase todas as doenças, a doença coronariana, as doenças neurodegenerativas, o diabetes e o próprio envelhecimento. Então, para ele, tudo era causado pelos radicais livres. Essa teoria ela não foi bem recebida pela comunidade científica de uma maneira geral, e isso ficou meio engavetado lá. 15 anos depois, 13 anos depois, em 69, foi descoberta a sódia, superóxido dismutase. É uma enzima envolvida no metabolismo dos radicais livres, a gente vai ver isso daqui a pouco. E eles verificaram que essa enzima ela existia em todas as células, em praticamente todos os tecidos. Ora, se eu tenho uma enzima que metaboliza uma molécula, e essa enzima existe em todos os tecidos, em todas as células, para alguma coisa essa molécula serve, alguma importância ela deve ter. Então, mudou a abordagem das pesquisas relacionadas aos radicais livres. E aí a gente entra numa outra fase em que o radical livre passa a ser visto não simplesmente como um agressor, como era a teoria do Denham Harman, mas como um sinalizador celular, e é isso que a gente sabe hoje. Então, eu não quero ter excesso de radical livre, mas eu também não quero ter radical livre nenhum. Então, eu preciso de uma quantidade ideal de estresse oxidativo, de radical livre, para manter o funcionamento normal das células. Então, eu tenho um estresse oxidativo, entre aspas, basal, a gente vai ver esse conceito. Quando esse estresse oxidativo aumenta um pouco, ele gera respostas, a gente chama de hormese nas células, respostas de defesa na célula, mas a partir de um certo ponto a célula não consegue mais controlar. É mais ou menos como a flora intestinal, né? Você tem bactérias na luz do trato gastrointestinal e você tem o sistema imune ali mantendo aquela flora sob controle, né? Se você
se você tem um aumento muito grande de bactérias, você perde esse equilíbrio. Então, é mais ou menos esse raciocínio. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre as espécies reativas e os antioxidantes. Então, a gente tem que conhecer esses dois conceitos, tá? Espécies reativas, ou radicais livres, e antioxidantes. Então, o que é um radical livre? Basicamente, o radical livre é uma molécula, qualquer molécula, que tenha um elétron faltando na camada de valência, ou seja, ele perdeu um elétron na camada de valência. Camada de valência é a camada que uma molécula utiliza para interagir com outras, né? Normalmente, você tem um número par de elétrons nessa camada de valência. Então, quando você perde um elétron, essa molécula passa a ser um radical. E o problema desse radical livre ou dessa espécie reativa, é que ela procura sempre atrair um elétron para se estabilizar. E, nesse processo, ela instabiliza moléculas ao redor. Então, você vai criando uma reação em cadeia, que pode determinar diversas consequências, né? Então, você pode ter atuação sobre membranas celulares, comprometendo o funcionamento de canais de íons, de transporte de moléculas, o DNA, levando ao aumento do risco de surgimento de neoplasias, e proteínas, levando à disfunção de proteína e, consequentemente, disfunção celular. Então, esse ataque, vamos dizer assim, a essas estruturas, quando ele vai ocorrer? Quando você tiver um desequilíbrio entre a quantidade de espécie reativa e a quantidade de antioxidante, né? Da onde vêm esses radicais livres? Reparem que aqui, só para chamar a atenção, as diversas consequências do excesso de radicais livres, voltando lá ao raciocínio do Denan Harman, inclusive no olho, catarata e degeneração macular, mas também doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares, série de patologias. Então, da onde vêm esses radicais livres, né? Didaticamente, a gente divide em fontes endógenas e exógenas. Exógenas, você tem o tabaco, radiação ionizante, radiação ultravioleta, muito importante na questão da patologia do olho. Eu vou só olhar aqui, desculpe, é porque às vezes o Renato pode estar querendo me avisar de algum problema na transmissão. Poluentes, né, metais pesados, quem não é assim da ortomolecular e da funcional, critica muito, a gente exagera essa questão de metal pesado, porque a gente vem da graduação com uma ideia que metal pesado só se associa a acidentes ocupacionais e acidentes ambientais. Na verdade, estamos diariamente expostos a uma série de metais pesados, e quando a gente começa a investigar isso nos pacientes, a gente começa a descobrir que não determinam aquelas grandes síndromes de intoxicação aguda que você vê nesses acidentes, mas você tem manifestações subclínicas de uma doença crônica. Só para vocês terem uma ideia, há uns anos atrás, a Receita Federal apreendeu um container aqui no Porto do Rio de Janeiro, que ia para São Paulo, com bijuterias que tinha 35% de cádmio na tinta, né? Quantos outros passaram e eles não aprenderam? Então, nós estamos muito expostos a essas moléculas. Esse é um trabalho multicêntrico feito nos Estados Unidos, em sangue de cordão umbilical, que eles identificaram 287 produtos químicos. O indivíduo nem nasceu e já está sendo exposto a produto químico, 271 tóxicos para o cérebro, para o sistema nervoso central. O pessoal não sabe por que está aumentando a prevalência de autismo e outras doenças por aí. Mas, enfim, então essas são as fontes exógenas, né, de radicais livres. Mas nós temos também, e são importantes, as fontes endógenas. Quero chamar a atenção para a inflamação. Todo paciente com inflamação crônica, ele tem estresse oxidativo e vice-versa. Todo paciente com estresse oxidativo, ele tem inflamação. Dificilmente você vê essas entidades separadamente, tá? Mas a principal fonte endógena de radicais livres é a mitocôndria. E essa produção, entre aspas, de radicais livres pela mitocôndria, ela ocorre quase que fisiologicamente. O processo de síntese de ATP,
né, ele depende do oxigênio, né? O oxigênio que a gente respira, chega lá na mitocôndria, recebe 4 elétrons e se transforma em água. Acontece que 2 a 5% desse oxigênio ele escapa da cadeia respiratória tendo recebido um elétron só. Essa molécula a gente chama de superóxido. Esse é o primeiro radical livre da cadeia, né? Então, repare, essa produção ela não depende de nenhum agente patogênico. Tá? A sua respiração celular, a produção de ATP a partir da mitocôndria, 2 a 5% do oxigênio vai virar superóxido. Esse superóxido, ele só rapidamente para a gente conhecer essa família, ele é metabolizado por a enzima SOD, aquela que descobriram lá em 69, e o superóxido se transforma, então, em peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, por sua vez, na presença de metais de transição, como o ferro, o zinco, ele se transforma no mais potente dos radicais livres, que é o radical hidroxila. Então, essa é a família das chamadas espécies reativas de oxigênio, né? O superóxido, o peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila. Então, eles aqui. Na ativação do sistema imune, os polimorfonucleares, por exemplo, quando eles estão ativados, como é que eles destroem bactérias? Produzindo estresse oxidativo. Eles produzem superóxido, produzem peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio é convertido em radical hidroxila e o radical hidroxila é convertido no ácido hipocloroso, que é um potente bactericida. Por isso que eu falei que todo processo inflamatório ele sempre se associa a estresse oxidativo. Tá? Então, o que a gente viu até agora? Né? Espécies reativas ou radicais livres são moléculas instáveis que causam dano aos tecidos normais e se caracterizam pela presença de um elétron, pode até ter mais de um, tá? Não pareado na camada de valência. Eles podem ser de origem endógena ou exógena. Muito bem, e os antioxidantes, né? O que são antioxidantes? Essa definição é bem simples. Qualquer molécula que seja capaz de doar ou receber elétrons, ou seja, fazer reações de oxirredução, são capazes de ter atividade antioxidante. A gente vai entender daqui a pouco por quê. Então, o NAD, por exemplo, ele é um antioxidante, porque ele tem a capacidade de doar e receber elétrons. Aí eu vou só trazer um conceito que o pessoal que também não é da área confunde um pouco, que é essa questão de oxirredução. Então, esse esqueminha dá para você entender bem. Então, eu tenho duas moléculas aqui, A e B, que reagem. Repara, a molécula A perdeu elétrons, tá vendo? Então, eu digo que essa molécula foi oxidada. Por outro lado, a molécula B recebeu elétrons. Então, eu digo que essa molécula foi reduzida. Então, reduzir significa doar elétrons para uma molécula. Oxidar significa retirar elétrons de uma molécula. Então, o radical livre, lembra? Como ele procura atrair um elétron para se estabilizar, ele acaba oxidando uma molécula pode ser, por exemplo, um ácido graxo da membrana, uma proteína ou um componente do DNA. Tá? Então, esses são dois conceitos que a gente usa muito no nosso dia a dia. Então, basicamente, o que é o antioxidante? É uma molécula capaz de reduzir um radical livre. Então, o antioxidante, ele doa um elétron para esse radical livre e o estabiliza. Esse é o mecanismo de ação. Existem diversos antioxidantes e diversas classificações dos antioxidantes, de acordo com o mecanismo de ação, localização, peso molecular. Essa classificação é interessante, ela tem importância prática, a solubilidade, porque sempre que a gente vai propor uma formulação, a gente tem que juntar o que é lipossolúvel numa apresentação e o que é hidrossolúvel em outra. Por quê? Porque as moléculas lipossolúveis elas têm uma melhor biodisponibilidade quando você administra junto às refeições, né? Ao contrário das hidrossolúveis. Então, nós temos uma gama bastante grande de antioxidantes e vamos entender como eles atuam. Isso aqui a gente já viu, então oxigênio, superóxido, superóxido dismutase, peróxido de hidrogênio,
metal de transição, radical hidroxila, lesão de estrutura celular. Tá? Um dos antioxidantes que a gente tem endógenos é a catalase, que é uma enzima que converte o peróxido de hidrogênio em água. Um outro sistema antioxidante endógeno é o chamado glutatião peroxidase, que também transforma o peróxido de hidrogênio em água. A SOD, a gente acaba considerando uma enzima antioxidante porque ela transforma o superóxido, que eu não tenho como anular, numa molécula que pode, então, ser anulada pela catalase e pela glutatião peroxidase. E nós temos os outros antioxidantes, a maioria dos que a gente usa na suplementação, que vão atuar como varredores. Então, eles não vão atuar na formação dos radicais livres, eles vão atuar já protegendo os tecidos da ação daquele radical livre que já foi formado. Né? Então, temos vários, a vitamina E, vitamina C, coenzima Q10, ácido lipóico, os carotenoides, os polifenóis, como catequinas, né, do chá verde, do cacau, a cúrcuma, resveratrol, são vários polifenóis, a melatonina, que é um potente antioxidante, o PQQ e o azul de metileno, que também tem capacidade antioxidante, ele faz essas reações de oxirredução. Como é que a gente modula a SOD? Eu utilizo os minerais que são cofatores da SOD, manganês, zinco e cobre. Então, por isso que essas moléculas são consideradas antioxidantes, porque elas vão atuar como cofatores dessa enzima. Em relação à glutatião peroxidase, eu tenho a N-acetilcisteína, que é dos aminoácidos que faz parte da estrutura do glutatião, e eu tenho o selênio e a B2, que são cofatores dessa enzima. É por isso que a N-acetilcisteína ela é utilizada, por exemplo, para tratamento de intoxicação por paracetamol, por outras drogas também. Por quê? Porque o glutatião é um dos principais detoxificadores que nós temos. Esse sistema é muito importante, não só como antioxidante, mas também como detoxificador. Então, todas essas moléculas que estão aqui nessa tela, elas são antioxidantes e podem ser utilizados em protocolos com esse objetivo. Né? Então, voltando aqui ao resuminho, o dano causado pelos radicais livres é minimizado pelos antioxidantes, que também podem ser de origem exógena ou endógena. Então, aqui, só para fixar esse conceito, as vitaminas, por exemplo, obviamente, são antioxidantes exógenos, assim como as catequinas, né, os polifenóis, de uma maneira geral. A catalase e o glutatião são considerados endógenos. E lembrando que eu tenho que ter um equilíbrio entre a produção de radicais livres e as defesas antioxidantes, para manter esse sistema sob controle, determinando a presença de algum grau de estresse oxidativo que determina respostas positivas na célula. Essa resposta ela não acontece só com radical livre, a gente chama de hormese. Né? Então, eu tenho qualquer agressão, entre aspas, à célula que não a mate, ela determina respostas que tornam aquela célula mais resistente. Ok? Isso chama pré-condicionamento. Né? Bom, aí vem uma questão prática importante. Né? Como e qual antioxidante a gente vai usar? Isso é uma questão que vai, obviamente, você vai ter que começar a ter intimidade com cada uma dessas moléculas, mas eu vou dar aqui uma orientação geral de como é que você monta um protocolo básico antioxidante. Tem um detalhe importante para explicar, talvez alguém já esteja com essa dúvida, que é o seguinte: eu tenho aqui um radical livre, né, que tem um elétron faltando na camada de valência, e eu tenho um antioxidante, que é a vitamina E. Eu comentei com vocês que o que o antioxidante faz? Ele reduz o radical livre, então ele doa um elétron para o radical livre, não é isso? Então ele doou, então a vitamina E doou, estabilizou o radical livre. Porém, agora, a vitamina E tem um elétron a menos, porque ela doou para o radical livre.
Então, agora, a vitamina E é um oxidante. Por isso que a gente nunca deve suplementar um antioxidante isoladamente. Eu vou detalhar isso um pouquinho agora para o final da aula. Bom, como é que resolve essa questão, né? Um pesquisador chamado Lester Parker começou a mostrar isso para a gente lá na década de 70. E ele montou um sistema que hoje é conhecido como rede antioxidante, em que ocorre uma interação entre um grupo de antioxidantes que potencializa essa ação. Como é que isso funciona? Repare, eu tenho aqui, eu já mostrei isso, né? A vitamina E estabilizou o antioxidante e se transformou num pró-oxidante. O que acontece? A vitamina C vem e estabiliza a vitamina E. Porém, agora, a vitamina C se transformou num pró-oxidante, né? Então, ele montou um sistema, ele demonstrou a existência desse sistema e é o básico que a gente usa para propor um protocolo antioxidante, que é esse aqui. Então, repare, eu tenho a vitamina E, que atuou como antioxidante, se transformou numa molécula instável e foi estabilizada pela vitamina C. A vitamina C, por sua vez, ela é estabilizada ou pelo glutatión ou pelo ácido lipóico. O ácido lipóico e o glutatión têm um sistema próprio, cada um, de oxirredução. Então, eles se autorreduzem. Existem enzimas que fazem isso, tá? A coenzima Q10, que é um outro antioxidante e é lipossolúvel, então ela está ali na membrana junto com a vitamina E, que também é lipossolúvel, também reduz a vitamina E, ou seja, recupera a capacidade antioxidativa da vitamina E. Por que ele botou cisteína aqui? Porque, como eu disse, a cisteína é o principal componente do glutatión. O glutatión é um tripeptídeo, tá? E o principal limitador da síntese endógena de glutatión é a disponibilidade de cisteína. Tá, ok? Então, essa é a rede antioxidante e essa é a base, deve ser a base de qualquer protocolo antioxidante, que pode ser esse aqui, ó. Eu estou dando vitamina C, estou dando vitamina E, coenzima Q10, ácido lipóico, e estou dando aqui os componentes do sistema glutatión, a N-acetilcisteína, a B2 e o selênio. Tá? Então, esse é um protocolo antioxidante básico, que leva em consideração esse sistema que é determinado de rede antioxidante. Depois eu vou falar um pouquinho de dose. Mas existem outros antioxidantes que não participam dessa rede, né? Então, eu tenho polifenóis, como eu falei, as catequinas, a epigalocatequina galato, o resveratrol, a cúrcuma, todos os polifenóis têm capacidade de reação de oxirredução. Os carotenoides, que são muito importantes para as patologias oculares, eles têm uma grande concentração na retina, né? O azul de metileno ou cloreto de metiltionínio, que tem uma característica importante, ele tem uma boa penetração na mitocôndria. Eu mostrei para vocês que a mitocôndria é a fonte de radicais livres endógenos mais importante que a gente tem, e nós temos essa dificuldade, porque os antioxidantes, de uma maneira geral, eles penetram pouco a mitocôndria. Então, o azul de metileno tem essa capacidade. Em relação à melatonina, que é um hormônio produzido pela pineal, mas ela tem capacidade de oxirredução, e a melatonina tem uma particularidade que é a seguinte: quando ela atua como antioxidante, essa molécula resultante ainda é antioxidante, ela consegue fazer isso 5 vezes, então ela é um potente antioxidante, né? O PQQ é uma molécula estudada mais recentemente. Ele tem também uma boa capacidade de penetração na mitocôndria, mas a característica importante do PQQ é a resistência às reações de oxirredução. Lembra que eu falei, a vitamina E, quando ela atua, né, como antioxidante, ela doa um elétron, depois vem a vitamina C e a reduz. Isso a gente chama de um ciclo.
tá? A vitamina E, a vitamina C, elas toleram 4 ciclos e depois a molécula é degradada. As catequinas, os polifenóis, eles toleram entre 700 e 1.000 ciclos. Tá? O PQQ, ele tolera 10 a 20 mil ciclos de oxirredução. Então, ele é um potente antioxidante nesse sentido. Então, vendo aqui uma questão prática, né, voltando à degeneração macular, esse é o protocolo AREDS. Então, a gente entende agora por que é esse protocolo. O que a gente tem aqui? Vitamina C, vitamina E, estou fazendo a rede antioxidante, carotenoide, que tem, como eu falei, eles têm uma grande concentração, principalmente na retina, e o zinco e o cobre. O que eu estou fazendo com o zinco e o cobre? Estou potencializando a superoxidismutase, a sódio. Então, os protocolos antioxidantes, eles variam, porque a gente tem uma gama muito grande de opções, mas você sempre tem que utilizar ativos que vão atuar em sistemas diferentes, né? O protocolo AREDS, ele determina respostas interessantes no que diz respeito à antioxidação. Então, voltando aqui à proposta de protocolo, né, aqui eu tenho aquele inicial da rede antioxidante, aqui um protocolo para superóxido dismutase, zinco, cobre e manganês, e aqui um carotenoide, aqui no caso a astaxantina, você pode usar beta-caroteno, luteína, qualquer outro, o azul de metileno, a melatonina e o PQQ. Essas são as doses preconizadas, podem variar um pouco, principalmente a melatonina, dependendo do paciente. Agora, para quem a gente vai suplementar antioxidantes? Será que todo mundo precisa de antioxidante? Obviamente não. E esse é um grande problema dos trabalhos, né? Depois a gente pode até discutir isso nas perguntas. Por que os trabalhos mostram resultados, às vezes, divergentes? É importante a gente avaliar quem precisa de antioxidante. Quais as opções que a gente tem, né? A gente tem um exame da medicina funcional, que a gente toma emprestado da medicina funcional, que é a dosagem do malondeído, é o MDA na urina. Isso é feito no próprio consultório, você tem um kit, você faz lá, e é um exame qualitativo, né? Que, de acordo com a coloração que a reação atinge, você tem um grau maior ou menor de estresse oxidativo. Esse é um parâmetro, né? Você tem o HLB, que é a microscopia de campo escuro e campo claro, que também pode... aí isso está mais voltada principalmente para a ortomolecular, eu não sei se especificamente o pessoal da integrativa também utiliza, acredito que sim, mas o HLB também é uma opção de você avaliar se existe estresse oxidativo. Você não sabe de onde é, mas você sabe que tem estresse oxidativo. E você pode avaliar as defesas antioxidantes do indivíduo. Então, você vai dosar vitamina E e vitamina C, por exemplo. E aí, esse é uma proposta de corte e de dosagem de acordo com o resultado do exame do doente, do paciente, mostrando que, embora você tenha uma amplitude de valor normal, né, abaixo de 8,8 para a vitamina C e 8,6 para a vitamina E, indicaria suplementação. Tá? A B2, dificilmente você pega alguém com B2 fora do valor normal. Existem outros exames que você pode identificar deficiência subclínica da B2, como o EGRAC ou a atividade da glutatión redutase. O selênio é importante dosar porque os trabalhos mostram que se o indivíduo tem o selênio já acima de 120, 124, não haveria benefício em suplementar, ok? E o gama-GT, que muita gente usa como marcador inflamatório, o gama-GT é um marcador de lesão da árvore hepatobiliar, né? Isso já está bem caracterizado, e depois ele se evidenciou como um fator de risco cardiovascular. E sempre se associa, os alunos sempre comentam que usam o gama-GT como marcador inflamatório, mas, na verdade, o gama-GT é um marcador de estresse oxidativo.
porque essa enzima ela é utilizada para regenerar glutatião. Então, se você está tendo que ter muita ação da gama-GT, é porque você está tendo que usar muito glutatião. Quando é que você está tendo que usar muito glutatião? Quando você está sob estresse oxidativo. Então, o gama-GT também é um marcador importante nesse sentido. E é importante você fazer essa avaliação, né? Nem todo paciente, como eu gosto de chamar a atenção disso, nem todo paciente, de repente, precisa de suplementação antioxidante. Então, vou complementar esse resumo aqui, a avaliação clínica e laboratorial pode e deve orientar a suplementação, e esse conceito de rede antioxidante que eu mostrei deve sempre ser levado em consideração na formação dos nossos protocolos, né? Eu espero, obviamente, isso é um assunto bastante extenso, mas eu quis trazer uma visão geral, espero ter atendido a expectativa e depois a gente pode conversar mais nas perguntas, né? O meu e-mail também está disponível para quem quiser tirar qualquer dúvida, quiser comentar algum caso, discutir caso, fica à vontade. Tá ok, gente? Deixa eu sair aqui. Ficaria só umas 40 horas ouvindo aula sua. Oi? Eu ficaria só mais umas 40 horas assistindo sua aula. Obrigado. Muito eu só não estou pouco. conseguindo agora sair... Stop share. É stop share lá em cima, Marcelo. Aqui, achei. Stop Pronto. share. Isso. E só uma observação, Cris, Marcelo, quando eu fiz minha monografia de nutrologia, foi em antioxidantes na oftalmologia que eu fiz. Está devendo essa aula para gente. Olha aí, tá vendo? Tá devendo. Não, mas o Marcelo falou melhor. Falou vamos melhor. juntar tudo. Ele está guardando para as perguntas. É, isso aí. Acho que tem muita pergunta, mas tem muita aula aí para você, viu, Marcelo? O seu caminho será longo. Não queria falar, mas já falei. São conceitos importantes, né, Cris? Conceitos importantes que a gente tem que ter na oftalmologia, que nos passa, né? Então, a gente tem que pegar fortemente esse aspecto. Exatamente. Até porque o olho é um órgão muito sujeito ao estresse oxidativo, né? A retina, Exatamente. a ultravioleta, os ácidos graxos das membranas da retina. Enfim, a retina não, tem muita coisa de estresse oxidativo para oftalmologia. Eu até não conhecia, porque, obviamente, não é a minha área. Aquela vez que você me chamou para o outro evento, foi que eu comecei a descobrir como tem aplicação de antioxidação e de compreender o estresse oxidativo na oftalmologia, realmente. Não, esse é um tema ótimo que a gente também compreende a nossa área aqui da oftalmologia, porque a gente não dá muita... A gente percebe isso, né? A gente não fala muito a respeito. Tem o ARED que você colocou, é um protocolo antioxidante, mas a classe não dá muita importância para isso. Mas vamos ficar para as perguntas depois, então quem quiser... Isso, deixa para o final, né? Sim. Lembrando para escrever e para colocarem a presença, né? E, pessoal, teve muita gente com dificuldades de entrar hoje. Está tendo, não sei por que, né, Cris, de entrar no link. Eu tô louca aqui. Mesmo. O link é sempre não sei o que aconteceu. Eu falei com o Luiz, mas assim, a gente está tentando resolver. Se alguém aí puder ajudar os colegas aí também, agradeço. Mas vamos seguir adiante, né, Renato? Vamos, então, eu chamar a minha querida professora Maria Cida Pinhal, ela que é a titular da bioquímica daqui da Piscina ABC, ela que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado fora do país, e também é professora da pós-graduação da Unifesp também. Ela sempre está com a gente, sempre vem aos nossos chamados, uma colaboradora bastante importante e uma mestre nessa área da matriz extracelular, que é o seu tema. Cida, é com você agora. Eu não estou conseguindo ver a tela para compartilhar. Aqui, achei. Achei, ok. Só clicar na aula, Cida. Vocês viram que tem muita aula aqui, né? Tá. Eu falei, opa, cadê a minha aula? Tá dando para ver? Sim, sim. Eu vou maximizar aqui. Tira só essa outra tela, que a aula está embaixo dessa tela do Zoom anterior. Tirei ou não? Agora está perfeito, né? Tá, ok.
Eu não estou vendo o chat, então, sei lá, qualquer coisa que precisarem, vocês me avisem, tá bom? Ok. Professor Marcelo, eu já vi muito bioquímico da aula de estresse oxidativo, mas, assim como o senhor deu, olha, eu digo que o cardiologista bioquímico tem muito mais propriedade. Foi uma aula extremamente didática, deliciosa de ouvir. Muito obrigada, viu? Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar, alguns já viram essa aula, mas eu vou repetir, porque a intenção, segundo o Renato, né, é que a gente consiga ver como nós podemos fazer projetos que envolvam essa área de matriz extracelular, que tem uma grande importância na oftalmologia. Agradeço muito ao Renato, à Cristina e aos organizadores de poder estar aqui de novo participando de um evento de vocês. As coisas que eu vou falar aqui foram desenvolvidas em parte lá na Unifesp, em parte na Faculdade de Medicina do ABC, porque eu estou vinculada a essas duas instituições. Bom, então, a medicina integrativa, eu entendo que é extremamente importante por causa da pesquisa translacional, que é o trem atual, né? É o que leva a medicina à área da saúde atualmente. E a matriz extracelular, que é uma área básica, né? Tem muita contribuição ou tem muita correlação com a área clínica de oftalmologia. Na descoberta... Só uma coisinha, eu não sei se sou eu só, eu estou vendo só a página do Zoom ainda na tela, não sei se todos estão vendo também, eu não estou vendo a sua slide especificamente, o comentário anterior. Eu estou vendo perfeito. Então acho que é comigo, então. Tá bom. Tá sua tela... Eu estou vendo o slide. A tela está perfeita aqui, o slide, tudo direitinho, viu? Tá bom, então vamos em frente, desculpa, Silvia. Não, imagina, mas por favor, se der algum problema, me avisem aí. Não, consegui agora. Tá. Então, vamos falar dessas moléculas da matriz que são utilizadas em oftalmologia para compreensão de mecanismos das doenças oculares, descoberta de marcadores de diagnóstico e prognóstico e desenvolvimento de novas terapias, né? Famosa terapia-alvo. Então, eu foquei bastante as coisas da matriz na área de oftalmologia. Há muito tempo, a matriz extracelular deixou de ser apenas, né, o componente que conectava as células na formação dos tecidos, órgãos. A matriz extracelular hoje é conhecida como uma estrutura que sinaliza quase todas as funções e os processos moleculares. E a gente pode dividir a matriz extracelular em proteínas que formam fibras, né? Dentre elas colágeno, elastina, fibrilina, proteínas que não formam fibras, fibronectina, laminina, as várias enzimas, metaloproteases, glicosidases e os proteoglicanos, né? Que é a área da matriz extracelular que eu faço mais pesquisa, então eu vou falar mais sobre esses componentes da matriz extracelular na oftalmologia. Então, olha lá, os proteoglicanos, a gente tem que entender o que são essas moléculas para começar a falar sobre eles. Os proteoglicanos são macromoléculas formadas por um esqueleto proteico e nesse esqueleto proteico estão ligadas cadeias lineares de açúcar. Esses açúcares, eles sempre são unidades disacarídicas específicas e cada um desses disacarídeos específicos vai caracterizar se é um heparansulfato, se é um condroitinsulfato, queratansulfato, heparina, dermatão, ácido hialurônico. Todos esses açúcares lineares são chamados de glicosaminoglicanos. Então, o proteoglicano é um esqueleto proteico ligado a uma cadeia de um desses glicosaminoglicanos, condroitin, queratan, heparina, dermatão. Tudo bem? Com exceção do ácido hialurônico, todos os glicosaminoglicanos são açúcares que estão ligados no esqueleto proteico. O ácido hialurônico, não. Ele é um açúcar que está livre lá na matriz extracelular. Tudo bem? Esses proteoglicanos, né, eles podem estar ancorados na membrana das células e eles estão em
todas as células, quando eu falo todas, são todas mesmo. Então, existe a grande família dos proteoglicanos de heparins, sindecans, glycans, que são muito importantes sinalizadores aí das membranas das células. Existem os grandes proteoglicanos que estão soltos na matriz extracelular, o agrecan, o versican, o perlecan, que é um proteoglicano de heparin, também na matriz, mas especificamente em membrana basal, e tem esses proteoglicanos pequenos, o decorin e o biglican, que vocês vão ver que eles são muito famosos na oftalmologia. Eles estão aí interagindo com, relacionando com várias doenças oftálmicas. Esses proteoglicanos de baixo peso molecular, eles também são chamados SLRP. Nos artigos, sempre eles falam esse nome, que são os proteoglicanos de baixo peso molecular, ricos em leucina. Então, o esqueleto proteico deles tem muitos resíduos de leucina. E estes proteoglicanos, eles recebem nomes, lumican, biglican, decorin, para ficar ainda mais complicado a vida de quem quer entender isso, né? Mas, olha, vamos ter isso em mente. O lumican é um proteoglicano de baixo peso que tem cadeias de queratan. O biglican e o decorin têm cadeias de condroitin e dermatan, ok? E vamos falar um pouquinho deles. Então, eu vou começar a falar, então, existe a túnica fibrosa, vascular e aneural. Vou falar de algumas dessas partes do globo ocular, as doenças e a matriz extracelular que está relacionado com os mecanismos de doenças, né, do globo ocular. Então, vamos falar da córnea. Na córnea é muito importante o colágeno, não preciso aqui ficar falando para vocês, porque o colágeno, a organização do colágeno na córnea é extremamente importante para a transparência e para a função. O colágeno é sintetizado na célula, mas a organização das fibrilas, fibras de colágeno, acontece lá na matriz extracelular, e essa organização é essencial para a organização do colágeno e a transparência ou não da córnea. A gente tem alguns colágenos, como o colágeno 5, que eles não vão formar fibrilas e fibras, mas eles estão interagindo as fibrilas, então ele participa dessa interação. E existem outros colágenos, como o 12 e o 14, que são chamados fascites, né? Que vocês também já ouviram esse nome, que também estão relacionados com a organização dessas fibrilas, tudo bem? E aí ocorre a organização das fibras de colágeno. Então, aqui está mostrando, por exemplo, que se o colágeno 5 está deficiente, então aqui tem um camundongo nocaute que não sintetiza esse tipo de colágeno. A córnea desses animais fica com o colágeno totalmente desorganizado. Então, a importância deste colágeno 5. Então, o colágeno fica com um diâmetro muito maior, aqui está uma vista longitudinal e aqui transversal, então modifica totalmente. E daí, para a organização dessas fibras de colágeno, aqueles proteoglicanos de baixo peso molecular, decorin, biglican, né, que tem condroitin, dermatan, e o lumican, que tem queratan, são também essenciais. Então, aqui está mostrando a organização do colágeno da córnea de animais normais, animais que foram silenciados, nocaute total de decorin e biglican e de lumican. Então, se nós diminuímos ou inibimos totalmente a síntese desses proteoglicanos, olha o que acontece com o colágeno. Totalmente desorganizado na córnea destes animais. Então, esses proteoglicanos são essenciais para o diâmetro e para a organização das fibras de colágeno. Tudo bem? Aqui é uma outra microscopia que mostra uma córnea humana. Nesse experimento, foi removido as cadeias de queratan, de dermatan e condroitin, porque é decorin e biglican, e daí foi corado com corante específico
o esqueleto proteico do proteoglicano. E a gente pode ver que esses proteoglicanos de baixo peso molecular, eles têm uma disposição transversal às fibras de colágeno, né? É como se ele... Então, aqui está um esquema, é como se esse proteoglicano, ele realmente ligasse as fibras de colágeno, organizando todo o tecido, sim? Daí vamos falar um pouquinho do ceratocone. Olha que legal. Então, o ceratocone, não vou aqui falar, né, o que é, que daí eu falo besteira, estou aqui dentro de um monte de oftalmologistas, mas vocês sabem que muda, né, a conformação da córnea, fica com aquele abaulamento, e foi verificado que nas córneas que têm ceratocone, existe um aumento significativo tanto de Decorin quanto de Lumican. Então, essa microscopia mostra claramente aqui uma córnea normal e uma córnea com ceratocone. Então, mostrando que possivelmente, né, esse abaulamento, essa alteração na conformação tem a ver com a organização das fibras de colágeno e, com certeza, com a presença proteoglicanos de baixo peso molecular. Tudo bem? Bom, não é só o proteoglicano, olha que legal. O proteoglicano, ele é formado pelo esqueleto proteico e a cadeia de açúcar. Então, as pesquisas já estão no nível de observar que a alteração na cadeia do glicosaminoglicano também faz com que ocorram alterações lá da estrutura da córnea. Então, foi verificado num estudo que diminuição do padrão de sulfatação desse queratansulfato, porque esses açúcares têm sulfatação, ocorre uma alteração na transparência da córnea e está diretamente relacionado com a distrofia macular da córnea. Então, esse trabalho mostra isso. Então, altera, o proteoglicano está lá, a cadeia está lá, tanto de proteína quanto de açúcar, mas você altera o padrão de sulfatação. E isso já altera toda a organização da matriz extracelular. E nesse outro trabalho foi realizado o seguinte, esse foi um trabalho in vitro, então foi colocado compostos estilosídeos que inibem a agregação da cadeia de glicosaminoglicano no esqueleto proteico. Então, indiretamente, você também inibe a síntese desse proteoglicano. E foi verificado que também vai ocorrer alteração na organização das fibras de colágeno e o diâmetro dessas fibras. Então, mais uma vez, mostrando a importância desses proteoglicanos na organização da estrutura da córnea. Vamos falar agora um pouquinho da esclera, que também corresponde à túnica fibrosa do globo ocular e compreende 85% dessa túnica fibrosa. Na esclera, a história não é diferente. Esses proteoglicanos de baixo peso molecular também são muito importantes. Então, em pessoas míopes, então, mais do que eu posso falar aqui, o senhor sabe que ocorre um alongamento do globo ocular, né? E, além disso, a esclera tem uma estrutura significativamente mais fina. O quê? O colágeno em indivíduos que apresentam miopia também eles estão desorganizados, as fibras de colágeno. A gente pode ver aqui, então as fibras de colágeno elas não são regulares, algumas grandes, outras com diâmetro bem pequenininho, espaçados, então isso também ocorre na miopia. E o que eles observaram? Fazendo um animal que não tem Lumican, então um animal nocaute para o Lumican, ele adquire exatamente essas características do globo ocular. Então, mostrando que a estrutura da esclera depende muito do Lumican, e a miopia está relacionada diretamente com a presença desse proteoglicano, ok? Bom, então, diante disso, nesse trabalho que fala desse estudo da miopia, ele é um trabalho muito interessante, que daí ele dá essa visão que, podendo alterar a síntese de proteoglicanos, de glicosaminoglicanos e do próprio colágeno lá na esclera, com, por exemplo, inibidores
da enzima que sintetiza ácido retinóico, inibidores de metaloproteases, inibidores da adenilciclase, que, consequentemente, produzem o AMP cíclico, TGF-beta, antagonistas GABA. Então, são drogas que podem atuar na terapia do globo ocular, em doenças oculares. Por quê? Porque elas estão relacionadas com a alteração de componentes da matriz extracelular. Então, isso é bem interessante. Seguindo, além disso, não fica só na estrutura, na organização do colágeno, na organização estrutural do globo ocular. Então, esse trabalho é excepcional, ele mostra esses proteoglicanos de baixo peso molecular e outros também, que estão relacionados com a resposta imune inata e processos de cicatrização da córnea. Então, eles não só estão lá organizando o colágeno, mas também mediando uma série de sinalização. E eles mostram lá os Toll-like receptors, a interação com TGF-beta, as várias vias de sinalização mediada por esses proteoglicanos. Então, também é bastante importante para a resposta imunológica e processo de cicatrização da córnea. Daí um trabalho que foi feito na Unifesp, lá na biologia molecular. Então, a orientadora desse trabalho foi a professora Yara Michelatti, que tem muita colaboração com o professor Mauro, aí da oftalmologia da Unifesp, e com o Eduardo Soriano, que também foi da oftalmologia. Então, o que eles fizeram? Eles estudaram córneas humanas in vivo. Então, eles levavam essas córneas humanas para a cultura em laboratório. Então, lá, in vitro, lá na cultura do laboratório. E eles faziam dois procedimentos com essas córneas, a desepitelização e a cirurgia refrativa. E queriam responder se esses procedimentos alterariam os glicosaminoglicanos presentes na córnea. Então, a gente pode ver que os dois alteram, só que a desepitelização, ela aumenta essencialmente o dermatansulfato. Então, com certeza, vai alterar a estrutura lá do decorim, do biglican, que são próteses que têm esse glicosaminoglicano. E o LASIK, esse procedimento já diminui significativamente todos os glicosaminoglicanos de lá da córnea, tanto o dermatan, queratan, quanto o heparansulfato. Então, olha, procedimentos que, em geral, vocês usam para uma mesma função, né? Vai ter respostas diferentes, e isso é importante também se analisar na oftalmologia, né? Que o procedimento pode alterar lá futuramente a matriz e outras funções da córnea. E para terminar, eu vou falar um pouquinho mais da retina, porque eu gosto do proteoglicano de heparan e que tem a ver com a retina. Então, falando da retina, não vou ficar aqui, logicamente, descrevendo, né? Mas a retina tem a porção epitelial, pigmentar, a membrana de Bruch, o coroide e a esclera. E aqui na retina, existe a presença de proteoglicanos de heparansulfato, que tem uma função muito importante. Tanto a família do Sindecan, que está ancorado na membrana das células, e o Perlecan, que está na membrana basal, então aqui na membrana de Bruch. É assim que se fala mesmo, Renato? Membrana de Bruch? Ok. Esses dois proteoglicanos, eles são muito importantes, eles sinalizam vários mecanismos moleculares aí na retina. Então, para Travou, Renato? Parece que sim, né? Parece que sim. Acho que travou a aula dela. Poxa, pena, né? Travou ela lá, travou o som e a imagem dela. Ah, voltou. Voltou, Cida? Oi? Ah, voltou. Deu uma travadinha nos últimos 2 minutos. Ah, tá bom. Você quer que eu volte? Por favor. Daqui, tá bom? Um pouco anterior. Aí. Depois você perguntou para mim da Melanie Bru depois. Ah, tá bom. Então aqui. Ok.
Então, falando da retina, então, na retina, então, vamos relembrar, né? A estrutura, o epitélio pigmentar, a membrana de Bruch, coroide e a esclera. E na retina, os proteoglicanos de heparansulfato têm funções extremamente importantes. Então, vamos lembrar, Sindecan é um proteoglicano de heparansulfato que está ancorado na membrana plasmática das células, e o Perlecan é um proteoglicano que não está ancorado, mas ele está presente na membrana basal, então, na membrana de Bruch, tá? Você sabe que o Sindecan, essa família de proteoglicanos de heparan, que estão lá na superfície da célula, eles funcionam como correceptores para fatores de crescimento. Então, a gente sabe que o fator de crescimento liga no receptor e induz proliferação celular e uma série de mecanismos desencadeados na célula. Mas a cadeia de heparan do proteoglicano liga nos fatores de crescimento e ajuda na ativação da ligação com o receptor. Então, eles ativam, intensificam a ação de fatores de crescimento. E um dos mais estudados é o VEGF, mas também tem interação com FGF, e o que é importante é que não é qualquer cadeia de heparan. Então, o heparan precisa ter uma estrutura, um grau de sulfatação específico para cada fator de crescimento. Tudo bem? Ok. Tem um outro trabalho aí também da escola, da Unifesp, que foi feito em colaboração lá com a biologia molecular. Então, a professora Helena Nader, o Caio Regatieri, aí da Uftalmo, e a Juliana Dreyfus, que agora é professora também da biologia molecular, observaram o seguinte, que retinas que foram induzidas por laser a neovascularização, esse foi um experimento em animal, né, em ratos, estes animais, eles aumentavam a síntese de Sindecan e do Perlecan, dos dois proteoglicanos de heparansulfato. Então, aumentava a expressão gênica, que a gente está vendo o RNA mensageiro, e também aumentava a expressão proteica. E esse proteoglicano Sindecan 4 colocalizava com VEGF. Então, aqui, olha, em vermelho tem a localização lá na retina do próteo de heparan, do receptor de VEGF, o R1, e aqui a colocalização. Então, mostrando que essas moléculas, elas interagem sim, elas estão muito próximas e justificando aí que esse proteoglicano tem a ver com a função de funcionar como correceptor do VEGF. Ok. Daí, vamos falar um pouquinho de resultados que eu consegui em estudos em vivo. Então, para estudar modelo em vivo, então a gente pode usar camundongos, ratos, mas eu escolhi estudar o zebrafish, porque o zebrafish é um modelo em que do ovo, né, até o embrião e o adulto, você em 24 horas você tem um embrião, 48 horas já tem o peixinho já começando a se formar, em 3 meses você tem o adulto. E é muito fácil trabalhar com o zebrafish. Então, eu achei um modelo interessante e eu fui estudar este modelo. Existe um mutante do zebrafish que ele tem os vasos sanguíneos marcados com proteína fluorescente verde. Então, esse animal você compra e ele já vem com essa mutação. Então, é muito fácil você estudar vascularização, porque você vê todos os vasos dele aqui marcados em verde. Então, já existem estudos na literatura que mostraram, né, a ação do bevacizumab na retina desses embriões de zebrafish. Então, aqui, animais controle que tinham degeneração macular e os que foram tratados com bevacizumab, que é um inibidor de VEGF. Sim? Observaram a diminuição significativa do número de vasos. Então, mostrando por experimento em vivo, nesse modelo animal, que a retina realmente diminuiu significativamente a vascularização. Uma outra maneira de avaliar
a vascularização, não precisa ser só na retina. Você pode analisar a formação desse vaso subendotelial, que é até mais fácil de quantificar experimentalmente. Então, a gente vê aqui que diferentes concentrações de bevacizumab diminuem significativamente também a formação desses vasos, subintestinais. Tudo bem? Então, também é uma maneira de você ver que esse monoclonal age inibindo a formação de vasos no modelo animal in vivo. Ok. Daí, vamos lá. Eu tinha um peptídeo, eu fiz lá um ensaio utilizando phage display, uma técnica específica que selecionou um peptídeo que tem 10 aminoácidos. E esse peptídeo é um ligante muito específico de heparansulfato. Bom, pensando, se liga no heparansulfato, e se o heparansulfato tem uma função de ativar a ação de VEGF, será que esse peptídeo ligando o heparansulfato, ele vai inibir a vascularização? Foi isso que eu fui procurar. Então, aqui está um ensaio in vivo com células humanas endoteliais em cultura, células UVEC. Então, aqui, as células formando capilares, tudo bem? E na presença desse peptídeo, diferentes concentrações, vocês podem ver que esses capilares começam a desaparecer. Eles ficam desestruturados e numa concentração muito alta, você nem tem mais a formação de capilar. Então, mostrou que esse peptídeo tem uma função de inibir as células endoteliais humanas, a formação de capilares in vitro. Tá bom. Daí eu fui para um ensaio ex vivo. Cortei a aorta de rato e coloquei em cultura. Deixando no meio de cultura, essa aorta vai formar capilares com o tempo, como ocorre aqui no controle. Tá no meio de cultura bonitinho, as células endoteliais começam a migrar naturalmente. Daí, em presença desse peptídeo ligante de heparan, o que aconteceu? Diminuição significativamente da formação desses vasos. Opa! Um outro experimento que mostra que esse peptídeo pode ser antiangiogênico. E daí eu fui para o modelo do zebrafish. Então, eu injetei esse peptídeo aqui nesse saco vitelínico no embrião um dia depois da fertilização. Ele ainda está como se fosse um ovinho aqui. Então, tem uma técnica, você injeta. Eu injetei esse peptídeo com fluorescência vermelha. E como o zebrafish tinha os vasos sanguíneos marcados em verde, aqui eu fiz uma microscopia e fui seguindo a injeção desse peptídeo para ver se ele realmente entrou no corpo do animal. Então, a gente pode ver aqui amarelo, significa o peptídeo está lá dentro do vaso sanguíneo. Eu fiz aqui um tempo e no início ele fica dentro do vaso, depois ele começa a passar para o tecido. Então, tá bom. Então, eu provei que esse peptídeo está entrando no embrião. E daí fui analisar o desenvolvimento desses vasos subintestinais. Então, aqui está o controle e o peptídeo em diferentes concentrações que inibe a formação desses vasos. Então, esse é um experimento em vivo que também mostrou o efeito antiangiogênico desse peptídeo. Daí eu perguntei, será que esse peptídeo ele tem um efeito anti-VEGF, né? Porque o heparan ele pode ligar tanto com VEGF quanto FGF. Então, foi feito um experimento de proliferação da célula endotelial em presença de VEGF e de FGF. E na presença desse peptídeo. E aqui a gente pode observar que em presença de VEGF, não houve alteração do crescimento, mas sim de FGF2. Então, na verdade, esse peptídeo, ele é um ligante específico, né, ou mais específico para impedir a interação do heparan com FGF, tudo bem? E aqui é um experimento que mostra que esse ligante ele liga muito bem com heparina, que é um homólogo do heparan, mas não liga com outros gases. Então, ele é bem específico.
Então, a ideia, que é isso que eu trago aqui, né, eu acho bem interessante, é observar se esse peptídeo vai agir ou vai reduzir a neovascularização na degeneração macular da retina. Sim, porque ele liga o heparan, se o heparan está auxiliando na vascularização, e a gente viu lá pelos resultados anteriores e vários dados da literatura que mostra que o heparan tem esse efeito aí na retina, então seria uma possível hipótese a gente testar em degeneração macular. Sim? E para terminar, eu falei que eu ia trazer uma novidade que eu não tinha falado ainda para o Renato, que é bem legal. Daí eu voltei lá na córnea, por quê? Porque agora tem a ver com prótese de heparan, então eu deixei para esse bloco. Então, olha lá, foi observado que uma enzima que degrada heparan sulfato, e também é alvo dos meus estudos, tá? Eu trabalho direto com essa enzima que chama heparanase. Ela é a única enzima no nosso corpo que quebra as cadeias de heparan sulfato do proteoglicano. Então, ela modula a ação do heparan sulfato. Então, ela quebra as cadeias de heparan dos proteoglicanos de heparan. Ok. Daí foi observado que em ceratocone há uma expressão extremamente aumentada dessa enzima heparanase. Olha que interessante. Então, aqui é o tecido normal da córnea e aqui é o tecido que tem ceratocone. Aumentou muito. E olha o que eles fizeram. Maravilhoso esse trabalho. Eles pegaram a lágrima dos pacientes que têm ceratocone. E essa é uma enzima. E eles foram medir a atividade enzimática dessa enzima na lágrima dos pacientes. Então, aqui estão os indivíduos saudáveis, que têm baixa atividade dessa enzima, e os indivíduos com diferentes graus de ceratocone, grau 1, grau 2, grau 3. Então, aqui eles disseram, olha, a atividade dessa enzima pode ser um fator de prognóstico que diferencia o grau do ceratocone, que eu achei bastante interessante. Juntando com tudo que vocês falam, né, a vitamina D sabidamente inibe a expressão dessa enzima. Então, vários de vocês estão oferecendo terapias com altas doses de vitamina D. Com certeza, deve estar mexendo com a expressão dessa enzima e com o perfil de proteoglicanos de heparan sulfato. Então, isso é extremamente estudar nessa área de oftalmologia que vocês veem também. Sim? Tem jeito de medir a atividade da enzima? Tem jeito. Tem jeito de medir a presença da proteína e a expressão do RNA mensageiro? Também tem jeito. Tudo bem? Agradeço às agências financiadoras. Fica aqui o meu e-mail para qualquer eventual contato que vocês queiram. E agradeço mais uma vez ao Renato e à Cristina. E a presença e a atenção de todos vocês. Obrigada, viu? Essa cerejinha do bolo final aí foi uma coisa, hein? Fala sério. Quase caí da cadeira aqui. Agora eu posso falar uma coisa? Renato, Lógico. quando é que eu falei que a gente devia ver essa enzima em doenças ophtálmicas? Há 3 anos eu venho falando isso. Olha aqui quando é que foi publicado, em 2017. Os caras já estavam pensando nisso. É um trabalho pequeno, mas isso não impede que a gente continue. Então, a ideia que eu já conversei com a Karine é ver no linfócito circulante, é ver, tem outras coisas que a gente pode ver. Correlacionar com o prótese de heparan também, que eu acho também super interessante. Zé Álvaro já está morrendo aí, né, Zé Álvaro? Eu estou querendo fazer uma perguntinha. Muito linda a aula, parabéns, queria parabenizar a professora, realmente pelas informações super importantes, né? Matriz é um assunto que interessa demais para o corneólogo, né? Você falou bem do ceratocone. Eu fiquei com uma dúvida, no caso principalmente da heparanase. No teu slide, nesse último slide, mostra um aumento
da enzima ou também do heparan-sulfato? Não, aqui a gente está vendo com o anticorpo monoclonal a enzima, a heparanase. Então, aumenta a enzima e daí a pergunta é, será que essa enzima está lá, a proteína, mas ela não está ativa? Não, ela está ativa. Então, eles pegaram a lágrima dos pacientes que têm ceratocone e aqui é um ensaio da atividade enzimática. A gente vai lá para o tubo de ensaio, põe a lágrima em presença do heparan e vê a degradação do heparan. Então, quem tem ceratocone tem mais atividade da enzima. Mas você tem outras enzimas que degradam o colágeno também, as colagenases, que estão aumentadas. Sim. Que degrada esqueleto proteico, tem metaloprotease, colagenase, catepsinas, mas que degrada a cadeia de heparan, que é um açúcar, só tem essa. Não existe outra. Que interessante. Olha, e a questão você também mostrou, desculpa, Cris, só mais uma pergunta. Você mostrou também no começo da aula que parece que o Lumican está aumentado no ceratocone, se eu entendi bem. Eu tenho quase certeza que sim. Aí seria por quê? Eu queria até entender, se você tem um aumento do Lumican e o Lumican estabiliza mais a córnea, isso seria esse aumento seria tipo uma resposta? Então, a gente vê aqui que o Lumican, ele estabiliza e organiza, mas se ele está muito expresso, essa organização fica bagunçada. Não é porque ele é bom, porque ele organiza as fibras de colágeno, que se você tem uma super expressão, isso também não desequilibra. Não pode ser, talvez, uma tentativa de estabilizar a córnea, porque como você tem mais enzimas, né, mais heparanase... É uma justificativa. Aí você tem uma tentativa de produzir... Perfeito, essa seria uma boa pergunta. Por que no ceratocone aumenta a síntese do Lumican? Essa é uma boa pergunta. Seria uma coisa reativa, talvez, né, ao processo do ceratocone. Muito legal, muito interessante. E a heparanase parece ser um excelente, que nem que você falou, né? Parece que é um ótimo marcador do grau da doença, né? Ele tem uma correlação com o grau do ceratocone, da evolução, da progressão da doença. Então isso é legal seguir, mas para a gente, eu acho que não tem ninguém fazendo isso, ó. Essa ponte aqui, ó. Tá certo? Fica a dica, né? Então, assim... Muito obrigado, excelente. E aí, aproveitando só as perguntas que ele fez, e a gente aproveitando para complementar essa parte, uma pergunta no chat é se existe algum material disponível para dosagem da heparanase na lágrima ou somente nos laboratórios de estudo de bioquímica? Então, não é um protocolo usado em laboratório de análises clínicas, não, é em laboratório experimental. Então, o que a gente tem que fazer no laboratório, a gente pega essa molécula do heparan, que tem que estar purificada, e a gente marca essa molécula com biotina, e daí a gente imobiliza essa molécula no Transwell e faz como se fosse um sanduíche de ELISA. Então, você imobiliza o heparan e coloca a lágrima, o que quer que seja, que tem enzima. A enzima vai degradar e daí, pela reação streptoavidina com a biotina e európio, que a gente intensifica isso com fluorescência, daí a gente consegue quantificar quanto da enzima que está nesse, sei lá, líquor, sangue, urina ou lágrima, degrada, então, quanto tem de heparanase. Quanto maior a degradação do heparan, maior a quantidade da enzima. Bom, ficou mais ou menos claro? Acho que fica aí uma ideia de um estudo científico, né? De uma tese, né, Zé Álvaro, Renato? Pensa que é um assunto apaixonante, né? Assim, muito interessante, né? A questão da vitamina D também, né? Como tratamento, bem interessante, uma linha ali bem bacana. Uma linha nova aí de estudo. E deixa eu dar uma sequência aqui, uma organizada,
porque ficou muita pergunta no chat, Renato. Eu organizei aqui. Vai em frente. Então, uma perguntinha aí, professor Marcelo, depois vai ter mais também para Aparecida. Qual o melhor horário para usar o antioxidantes do protocolo AREDS? Oi, vocês estão me ouvindo e me vendo ou não? Sim, muito bem. É porque eu não estou... Ah, tá, agora eu consigo. Oi, desculpa, pode repetir a pergunta? Então, qual o melhor horário para usar os antioxidantes do protocolo AREDS? Não há uma orientação especificamente para o AREDS. A gente tem orientações em relação a qualquer antioxidante. E aí eu até chamei a atenção nisso, você tem que sempre prestar atenção se você está trabalhando com antioxidante lipo ou hidrossolúvel. Tá? Os lipossolúveis, eles têm uma biodisponibilidade muito mais alta quando você dá junto à refeição, que é o caso da vitamina E, por exemplo, que está no protocolo AREDS. Né? Mas a vitamina C, ela é hidrossolúvel, então ela já não tem essa característica, tá ok? Os minerais, você pode, como o zinco e o cobre, você também poderia dar junto com a vitamina C. Me parece, eu não tenho certeza, talvez você, que existe um industrial com os componentes do AREDS. Não sei se isso é verdade, mas eu não sei como eles fazem a administração, porque eles são moléculas diferentes. Então, na verdade, o que eu faria seria o carotenoide, que no caso do AREDS é o beta-caroteno, a vitamina E e a vitamina E e o beta-caroteno eu faria junto à refeição. Os minerais e a vitamina C você pode dar de estômago vazio. Mas isso não é específico para o AREDS, tá? Isso vale para qualquer suplementação que você vá fazer. A coenzima Q10, se você for fazer, é lipossolúvel também, tá? E, Marcelo, mas isso é uma coisa curiosa, né? Normalmente, os complexos vitamínicos aí que a gente toma, geralmente na refeição, toma tudo junto, misturado, e o ideal seria tomar separado, Por isso que eles não fazem o efeito pretendido nesses estudos. O povo faz dose e horário errado, né? De A a Z, eles têm doses muito baixas, ele tem muita coisa em pouca quantidade, né? Então, não tem uma biodisponibilidade boa. A gente vê muito paciente pós-bariátrico tomando esses multivitamínicos e a gente vê todos eles com deficiência de vitamina, entendeu? Então, não tem uma biodisponibilidade adequada, não. Mais uma pergunta, então, que é quais testes você utiliza no dia a dia para medir estresse oxidativo dos seus pacientes? Sim, na minha prática, eu uso o MDA, que é aquele exame de urina, que é da medicina funcional. Você faz um teste no próprio consultório, você compra esse kit e tem ele lá. É um exame quantitativo. E aquelas dosagens laboratoriais que eu mostrei ali. A vitamina C, a vitamina E, o gama-GT, o selênio, a B2 e o HLB. O HLB ele precisa de um microscópio próprio que eu não tenho, não tenho disponível, não uso. Tá? Mas então eu faço aquela avaliação laboratorial toda que está ali, normalmente é ela que me orienta nessa suplementação. Né? Porque eu gosto de chamar atenção nisso, porque o pessoal sempre pergunta, mas por que os trabalhos não mostram... Se bem que o AREDS mostrou um resultado interessante, mas na cardiologia, então, perguntam muito isso, não mostra. Por quê? Porque nenhum trabalho avalia se os pacientes precisam da antioxidação. E aí você pega e dá aquilo para todo mundo e dá um placebo para outra metade, mas você não sabe quem precisava. Então, você pode diluir o resultado ali, entendeu? Então, eu chamo sempre a atenção isso, que é importante você avaliar quem precisa, né? E de qual antioxidante, no caso aí da vitamina C, por exemplo, da vitamina E. Agora, eu sei que vai ser uma pergunta, quer dizer, onde você compra esse exame da medicina funcional? Que você falou, você compra o exame... Tem 2 laboratórios em São Paulo que enviam. Eu posso depois passar o contato para o Renato,
tá? E aí ele Põe no grupo distribui aí no grupo e tal. É bem tranquilo de adquirir. fazer. Tá? A outra pergunta você já respondeu, que é o horário pré-gestão qual o melhor horário, né? E uma pergunta: após a vitrectomia, é importante fazer a utilização de antioxidantes? O grande problema da suplementação de antioxidante é a penetração tecidual. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, a gente não tem certeza, por exemplo, tem trabalhos com vitamina E que eles fizeram em placa aterosclerótica de carótida, indivíduos que iam se submeter à cirurgia, e que eles viram que a vitamina E não penetra a placa. Então, esse é o grande problema. Teoricamente, você traria benefício para esse paciente porque ele está sob estresse oxidativo naquele local. Agora, se aquele antioxidante... A gente sabe, por exemplo, que os carotenoides têm uma boa penetração no olho. Isso a gente sabe. Agora, a vitamina C, a vitamina E, eles vão depender do humor aquoso, primeiro por causa do cristalino, para chegar ali, e a gente não sabe se você vai ter essa efetividade. Claro que, a partir desse trabalho, que, se eu não me engano, foi de 2019, seria interessante a realização de trabalhos para avaliar isso, né? Trabalho prospectivo comparando um placebo com a suplementação do antioxidante nos indivíduos que fizeram vitrectomia e observar a evolução de catarata. Essa resposta ainda não, pelo menos até onde eu procurei, não achei. E, Marcelo, só lembrando que nos olhos, as quantidades de vitamina C, de luteínas, zeaxantina, zinco, taurina, uma série delas é muito maior do que no resto do corpo. Ou seja, já necessariamente o corpo, os olhos têm muito mais antioxidante, ou os metais que produzem as enzimas, em grandes quantidades. Então, o zinco é muito comum na retina em grandes quantidades, o selênio também, a taurina, enfim, tem uma série de situações, porque o corpo precisa, taurina, né? eu não comentei, a taurina é um potente antioxidante também, porque não dá tempo para falar em tudo, mas é um potente antioxidante também. Né? Não, seria ótimo a gente aprofundar esse tema que é tão importante. Quem sabe, né, Cris? Depois do curso a gente faz aulas fazer um específicas. workshop aí de antioxidante, alguma Porque coisa. aqui é mais uma introdução, né? É um curso introdutório, ao forma integrativo, então tá ótimo. Seguindo aí mais uma perguntinha, no AREDS tem necessidade, você meio já respondeu, mas vamos adiante porque a pergunta é boa, né? Tem necessidade de dosar antes os níveis de minerais e vitaminas? Haveria contraindicação da dosagem de 80 miligramas de zinco? E qual o zinco é usado na formulação do AREDS? Então, vamos lá. A primeira pergunta, a questão da dosagem. Esses minerais, como o zinco, o próprio magnésio, eles têm um controle muito grande e uma carga circulante muito pequena em comparação com o que a gente tem do mineral no corpo, né? Então, por exemplo, o magnésio, 1% é circulante, o zinco também. Então, a dosagem desses minerais, eles não trazem muita informação nesse sentido, a não ser o que eu chamei a atenção do selênio, que são trabalhos que mostraram que quando o indivíduo já tem níveis em torno de 120, não há benefício em você suplementar mais. Então, a dosagem desses minerais eu não uso como um parâmetro para suplementação. Não sei te dizer se no protocolo do estudo AREDS isso foi feito. Não sei dizer, tá? Teria que olhar lá na descrição do trabalho, na metodologia, para ver se... Eu acredito que não, que a grande maioria de trabalhos que usam nutrientes, eles não dosam previamente. É muito difícil você ver esse tipo de desenho de trabalho. Não dosaram, não. Não. Aí, a pergunta tinha uma outra coisa sobre zinco. Se tem contraindicação da dosagem de 80 miligramas de zinco, e qual sim. zinco é o do AREDS? Olha,
Eu não sei, o zinco, se eu não me engano, o zinco do O óxido Aedes de foi zinco. quelado, mas não tenho Não, é o certeza. óxido de zinco, Marcelo. O óxido de É o zinco foi... óxido de zinco? Eu E não uso. 50. É porque o que acontece? Antigamente, a gente usava muito sal na suplementação porque o quelado era caro. De uns anos para cá, o quelado barateou bastante. E o quelado ele tem uma biodisponibilidade muito melhor, ele não depende da acidez do estômago para dissolver, você não perde absorção. Então, hoje, praticamente, eu só utilizo mineral quelado, com raríssimas exceções. Então, você não é obrigado a fazer o mesmo protocolo do Aedes, você pode usar o zinco quelado, tá? Em relação à contraindicação, o que acontece é o seguinte, quando você usa mais de 50 miligramas de zinco por dia, você aumenta a expressão de uma proteína chamada metallutioneína. Essa proteína, ela segura o metal no enterócito, como uma tentativa de não deixar passar muito metal para dentro. Porque, lembra, o zinco, ele também é um mineral de transição. Eu mostrei lá que os metais de transição, eles potencializam a formação de antioxidantes. O organismo não quer muito. Bom, no que ele segura o zinco no enterócito, ele segura o cobre também. Então, o indivíduo pode fazer uma perda de cobre. Por isso que quando você faz doses acima de 50 miligramas de zinco por dia, você deve dar 1 miligrama de cobre para cada 15, 20 miligramas de zinco que você está dando, por causa disso. Não há, a princípio, nenhum efeito colateral. Tá? Como eu falei, como você aumenta a metallutioneína, o próprio enterócito já segura esse zinco, esse excesso de zinco, e não permite a absorção. Tá? Então, o único cuidado que tem que ter é esse. Quando você faz dose acima de 40, 50 miligramas por dia, dá uma suplementação de cobre também. Nesse trabalho Aedes, Marcelo, foram colocados 80 miligramas de óxido de zinco. Se fosse um quelado, eram 16 miligramas. Quer dizer, teve que dar muito Exatamente. mais zinco por causa disso. Teria que... Exatamente. O que você colocou bem também, Marcelo, assim, a ideia, pessoal, não precisa seguir exatamente o que o Aedes fala, prescrever só o que a farmácia de drogaria tem, enfim. Dá para manipular tranquilamente, quer passar um pouco mais de luteína, quer passar um pouco mais de zinco, quer passar um pouco mais de vitamina C, não tem nenhum problema, pessoal. Não é só porque tem que ser o Aedes bloqueadinho daquele jeito, não precisa. Quanto mais vocês entendem do assunto, vocês podem prescrever, manipular. Vocês querem um pouco mais de luteína, cada vez mais se vê que a luteína é importante, vitamina D é importante, zinco, enfim. Vocês colocam o que vocês quiserem, taurina, vocês podem colocar, enfim, vitamina D. Então, essa aí é a arte da medicina, da prescrição, né, Marcelo? Falando na Vedete, a vitamina D, a pergunta próxima é aqui. Vitamina D é bom para paciente com ceratocone? Estabiliza o ceratocone em que dosagem? Assim, não sei se alguém quer comentar. Eu comento, Cris, até comentei já com a professora Cida a respeito, em estar umas linhas de pesquisa nesse sentido. Eu publiquei, quer dizer, eu mandei para a ARVO ano passado um trabalho que demonstrou que a vitamina D estava baixa no sangue, estava mais baixa no sangue e muito mais baixa na lágrima do que no normal. Então, deve ter certamente alguma influência da vitamina D no cone, por exemplo, sabe? Na verdade, assim, todas as doenças oculares, praticamente todas têm ligação com a vitamina D baixa. Isso é uma coisa que é muito, muito, muito evidente nos trabalhos científicos. Uma pergunta aqui, ó. Medição de estresse oxidativo pode ser indicativo de boa imunidade. Sem estresse oxidativo, garante não pegar Covid-19? Essa é boa, hein, Marcelo? Vale $1 milhão. Vale $1 milhão, né? Não. O que a gente tem em relação à Covid, especificamente, são os nutrientes que potencializam o sistema imune, né? E inclusive a vitamina D, que embora seja um imunomodulador, na árvore brônquica, ela aumenta a produção de moléculas defensivas, né? Então, o que a gente fala em COVID, em termos de ortomolecular, é você ter uma suplementação não especificamente voltada para o estresse oxidativo,
mas voltada para o sistema imune, que vai incluir vitamina C, vai acabar incluindo o zinco também, mas tem um outro viés, não especificamente o estresse oxidativo. E lembrando que eu chamei a atenção no começo que um pouco de estresse oxidativo é fundamental. A gente não quer não ter estresse oxidativo, porque essas moléculas são sinalizadoras celulares importantes, tá? Mais uma pergunta aqui, parabenizando a professora Maria Aparecida. Poderíamos pensar que nos processos inflamatórios tem uma neovascularização importante, no câncer ou no processo inflamatório viral, como no COVID. Você acha que a vitamina D precisa ser em doses maiores? Serve para o Marcelo também, né? Que vitamina D é sempre a vedete agora de tudo aí, povo se matando com vitamina D para não pegar Covid, não para sem a mínima racional aí, sem a mínima orientação. Então, fica a pergunta aí para vocês. Aparecida quer responder primeiro? Eu acho que a sua resposta vai ser mais direta, mas a minha vai ser o seguinte. O heparansulfato, ele ajuda na infecção do SARS-CoV-2. Isso tem vários trabalhos que mostraram isso e agora, em 2020, a gente não sabia muito disso. E a heparina, os pacientes que são infectados, né, que são tratados por causa dos microtrombos, são tratados com heparina, de baixo peso molecular. A heparina é um homólogo do heparansulfato. Esses dois glicosaminoglicanos são muito parecidos. Então, se você dá heparina para o paciente, você não só ajuda no quadro de trombose, como você também ajuda a diminuir a infecção, porque você está competindo com o heparansulfato que ajuda na infecção. O heparan liga na spike e também ajuda no reconhecimento da enzima conversora de angiotensina 2, que é o receptor, ok? Então, vamos pensar. Se a heparanase é uma enzima que modula a quantidade de heparan aí da superfície da célula, sim? Ok? Então, ela pode degradar o heparan da superfície da célula e, com isso, dificultar a entrada do vírus. Então, se a vitamina D tem a ver com a expressão da heparanase, indiretamente a gente poderia pensar que esse mecanismo funciona. Sim ou não? Tudo bem? Com certeza. Então, e já viram até a porção da molécula do heparan que liga num domínio específico da spike e ajuda na infecção. Então, tudo isso está correlacionado. Como a heparina é o único modulador desse próton na membrana de todas as células, então, possivelmente pode ter uma relação. Tá? Eu não sei se ficou claro. Não, ficou claro, sim. Ficou claro. Marcelo, quer comentar? Olha, a vitamina D, a relação da vitamina D com doenças crônicas é um assunto bastante complexo, né? Especificamente em relação à Covid, o que a gente tem? Nós temos trabalhos que mostram que os pacientes que têm níveis mais baixos de vitamina D têm uma tendência a evoluir com as formas mais graves da Covid. Intuitivamente, a gente pensa, então é melhor que eu tenha níveis altos de vitamina D. Só que essa relação, ela pode não necessariamente ser uma relação de causa e efeito. Isso é uma discussão muito complexa, porque existem trabalhos que mostram que os processos inflamatórios, eles podem levar a uma diminuição dos níveis de calcidiol. Porque o que a gente dosa, né? A gente dosa o calcidiol. Não é a molécula ativa. A molécula ativa é o calcitriol, tá certo? O que parece é que esses processos inflamatórios, eles, além de diminuir a capacidade do indivíduo de converter pré-vitamina D3 em calcidiol, eles aumentam a conversão de calcidiol em calcitriol. Então, não está claro ainda se é o processo inflamatório mais intenso que leva a uma diminuição da vitamina D, ou se foi um indivíduo que tinha níveis de vitamina D
mais baixos e, por isso, ele teve um quadro inflamatório mais intenso. Tá certo? Isso não está esclarecido ainda, né? A gente não sabe, né? Saiu agora um trabalho sobre o protocolo Coimbra, publicado nos Estados Unidos, em que eles mostraram resultados excelentes em pacientes com doença autoimune, que fala contra essa segunda hipótese, fala mais a favor realmente de uma ação proativa, vamos dizer assim, da vitamina D nesses processos inflamatórios, nesses processos autoimunes. Mas eu lembro que doença autoimune tem um processo fisiopatológico diferente da COVID, não é? Mas, respondendo à pergunta, eu não sei. Eu não sei se é melhor você ter, se está comprovado que é melhor você ter. Eu tenho como hábito orientar meus pacientes a terem níveis mais altos de vitamina D. E aí a gente entra numa outra discussão, muito da ortomolecular, acredito na integrativa também, o que é nível bom de vitamina D, né? Já existem trabalhos mostrando que o ideal não é você ver o calcidiol, é você ver o PTH. Então, você tem que trazer o PTH para mais ou menos metade do valor de referência, que é em torno ali de 30 e 40. Então, esse seria... Às vezes você vê um indivíduo que está com um calcidiol de 45, 50, mas está com PTH de 60, 70. Ele não está tendo ainda uma normalização do eixo, apesar de estar com nível bom de vitamina D. Então, esse é uma outra discussão. Talvez a gente tenha que estudar esses pacientes olhando também o valor do PTH, tá? Que é um parâmetro clínico interessante para a gente usar no dia a dia. Olha, excelente essas discussões de hoje, milhares de perguntas aqui. Acho que nós vamos ter que encerrar, né, Renato? Porque daqui a pouco a gente recebe um cartão vermelho aqui. E a última pergunta, assim, é que estão pedindo se vocês dois disponibilizariam seus e-mails, que a turma está apaixonada aí pelas aulas. Eu acredito que tem muito interesse, muita pergunta. Eu acredito que a vedete vitamina D será deixada para um dia em especial, para um workshop, para uma situação meritória, né? Porque realmente é um tema... Eu comecei a estar aqui, a Karine na minha tela, sorrindo aqui para mim. Ela é uma entusiasta, apaixonada, estudiosa da vitamina D. Eu acho que ela vai ter muito também para falar e para ajudar aqui, contribuir. Ela está fazendo estudo de vitamina D em oftalmologia. O Renato já tem estudo publicado, ele também é outro entusiasta aí. Eu acho que nós vamos deixar a vitamina D para um dia especial, né? Um evento vitamina D. A gente poderia fazer na praia, né? Com um pouquinho de sol da meio-dia, mas acho que nós vamos ficar devendo. Mas eu convido, então, todo mundo para semana que vem, para a próxima reunião, agradecendo os professores e falando que é isso aí, quer dizer, cada frase que eu escuto, cada aula que eu vejo é um novo aprendizado, quer dizer, eu acho que é um castigo, porque eu talvez não tenha estudado o ciclo de Krebs direito na faculdade, então, assim, eu vou dizer que tudo é culpa do ciclo de Krebs, eu estar aqui hoje, e vamos junto, né, Renato? Então, obrigado para todo mundo, até a semana que vem, muito, 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 muito obrigada para vocês, para Maria Aparecida, para o Marcelo, foi fantástico, não para chovendo aqui elogio, pergunta, e vamos juntos aí, eu acho que vocês têm muito para oferecer para a gente, eu estou apaixonada pela ortomolecular e pela medicina funcional, quer dizer, eu acho que, para mim, assim, quero esquecer a medicina que eu aprendi até hoje e quero ir adiante nessa, porque realmente eu me encantei, quer dizer, era um desconhecimento da minha parte, e eu acho que a gente vai fazer muita coisa junto aí ainda, né? Se Deus quiser. Então, obrigado mais uma vez. Renato, está com você. Só para fechar, Cris, é isso mesmo, realmente muitas mensagens de parabéns para os professores, por aulas excelentes. A gente fica contente com isso, né, Cris? Trazer esses temas
E aí já começar a pensar em pesquisas a partir disso, que a ideia do grupo aqui do núcleo é essa mesma também, né? Integrar com outras áreas, fazer pesquisas e tudo mais, né? E só Exato. agradecer o Marcelo pela brilhante aula, a professora Maria Aparecida Pinhal também, excelente aula, com sugestões de avanços nessas áreas que eles apresentaram aqui. Fico muito contente de trazer para a nossa classe esses temas, né? E circulam ao redor, mas nunca estão juntos com a gente, né? Então é muito bom. E lembrando que semana que vem vai ter uma aula sobre desbiose, microbioma, Daniel Pêssego, o Zé Álvaro vai estar comentando também. E é isso, a aula vai estar disponível no canal do YouTube do CEL nos próximos dias também, tá bom? Isso aí, Cris. Então, beijo para você, a todos mais, um abraço para todos também, obrigado, e até semana que vem, então. Tchau, Pessoal, obrigado, gente. obrigada. Boa Até a noite. semana. Tudo Boa de bom. noite. Aparecido, Tchau, Boa tudo de noite. bom. tchau. Renato, Cláudio, tudo de bom, tá? Tchau. Eu vou Obrigada. deixar, Renato, a aula, eu vou mandar em Obrigada, PDF Nuno. Tchau. e no Ah, slide legal. tem o meu e-mail, Ah, é tá? Aí ótimo. você avisa Obrigada. para eles, tá Pode bom? mandar, eu passo depois. Tá? Tá bom. Obrigada. Um abraço, gente. Tudo de Tchau, bom. tchau.